Hello, hello, hello. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Vamos começar então aí mais uma live da sequência da essência. Quem é você na sua essência? E hoje nós vamos ter mais um convidado, inclusive ele acabou de chegar. Eu atrasei um pouquinho aqui porque minha conexão não estava muito boa, mas vamos dar início aí à nossa live. Deixa eu só mandar o convite aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Dando aqui. Opa, Fala, Lazário, olá, bom dia, tudo bem, meu querido? tudo bem e você? Tudo ótimo. Você me ouve bem? Você me vê bem? Sim, tá um pouco turvo, mas tá boa. Tá Tá turvo? estabilizando. É minha conexão, essa internet que eu vou te falar, viu? A internet da minha cidade ela não ajuda muito, mas vamos que vamos. Vamos fazer assim mesmo. Você tá conseguindo me ouvir bem também Sim, e ver? te ouço bem. Dá umas travadinhas de vez em quando no seu vídeo para mim, mas eu te ouço bem, Tá bom, tá bom? bacana. Eu vou só anexar aqui, então, o tema rapidinho. É essência que é que é a nossa cidade, certo? Certo. Fixar o tema. E aí, antes de você começar, antes da gente começar aqui a falar sobre esse tema que é muito falado hoje, né? Que é a identidade, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas quem é Jairo Albuquerque, que é uma grande pessoa que eu já conheço, mas não sabemos ainda do que você faz, como que é a sua vida e assim por diante. Tá bom. Meu nome é Jair Albuquerque, tenho 29 anos, já tô, já tô chegando aí nos 3.0, próximo daqui a 2 meses. Resido em São Paulo, mas sou natural do Pernambuco, nasci lá. Sou casado com a Janine, né? Atuo na área de tecnologia já faz alguns anos. E de final de 2019 para cá, eu tive minha identidade. Estou vivendo meu propósito aí de... Eu já ajudava pessoas desde 2016, né? Meio que de alguma forma mentorando pessoas para na atividade física e nutrição. Então eu conciliei essa coisa que eu achava que era um hobby, mas Deus tinha traçado um propósito para mim ali maior do que isso, desde 2016, e eu fui só aquele negócio do processo da nossa vida, né? Eu fui só enxergar isso agora em 2019 e estou vivendo agora em 2020, né? Conciliar essa parte de só cuidar do físico, mas também trazer para a mente e para o espírito. Então, eu tenho como propósito de vida destravar mentes e emoções, a pessoa ter uma saúde espiritual, uma saúde emocional, uma saúde física, transformar primeiro, perder quilos emocionais, quilos mentais e ser refletido externamente. Então, Legal, resumindo é isso legal. e vamos que Oi, vamos. Edu, meu primo entrou aqui, Zita também, Carolina, Lourenço, sejam bem, todos bem-vindos. Então, legal, gostei de saber aí de tudo sobre você, o que que você faz, né? E dentro dessa função que você tem, do que você faz, quando foi que você descobriu a sua essência, a sua identidade? Você pode falar pra gente um pouquinho? Falo sim. Foi uma live, foi numa live que eu estava assistindo do Felipe junto com, eu não me lembro o nome do rapaz, mas eu sei que ele era da Fazenda e eles falaram uma frase que me ativou a refletir, a pensar no que gostava de fazer. Ele Sim, até, depois dessa live, eu falei para ele, que eu conheço o Felipe também desde 2016, eu falei para ele, Felipe, nessa live eu ativei minha identidade. E foi através da pergunta que esse rapaz fez. O que a gente faria de graça com a mesma excelência que a gente fazia monetizado? Ele até replica essa frase até hoje, né, nas suas lives. E quando eu comecei a pensar nisso daí, veio um boom na minha cabeça. Boom. Então, eu vi que o que eu ajudava as pessoas já
desde 2016, auxiliando na nutrição, auxiliando na atividade física. Já fazia de graça em muitos momentos, né? A maioria das vezes. E com a mesma excelência que era monetizada. Eu falei, tem coisa aí, né? É isso que eu nasci para ser, é isso que eu fui chamado, e eu vou fuçar mais isso daí, aquele negócio de a gente tirar mais camadas e cavando. Que a gente vai tirando as camadas do nosso ser, a gente vai chegando na nossa essência, vai se aproximando. E a gente está aí no que a gente está hoje. Naquele mesmo dia veio um insight do meu livro, um dos meus livros, que eu estou terminando, Legal, inclusive. você já tem mais de um livro já, Jairo? Tem. Ah, que Na legal, verdade, bacana. tem um pronto, tem o que eu publiquei, né, disponibilizei. Tem um escrito, eu estou finalizando hoje. O outro, é três já, são Uau, terceiro. parabéns. Nossa, obrigado. Então, nesse dia, veio identidade e propósito, eu entendi quem eu era, né? Que eu estava num... Foi quando eu desacelerei, André, só para contextualizar mais. Porque eu estava nessa coisa, eu preciso descobrir quem eu sou, minha Sim, identidade, qual é o meu propósito. E eu ficava pensando, não tinha resposta. Aí, quando eu tirei esse fardo, né? Dei uma desacelerada e deixei fluir, né? Imagina a gente, eu tenho 29 anos, 28 anos sem saber quem a gente é, e de um dia para o outro a gente quer descobrir. Então eu sim. desacelerei e foi do nada, foi natural. Foi natural, tanto natural e óbvio, que quando eu pensei nisso, eu falei, será que é verdade mesmo? É tão óbvio assim, será que é verdade mesmo? Porque a gente fica, é tão simples e óbvio, e a gente fica tanto tempo distante que a gente desconfia quando a gente ativa. Sim, Então sim. foi assim, foi muito bacana. Depois do meu casamento, é o segundo dia mais feliz. É, Legal. no dia que eu ativei minha identidade e veio tudo isso. Saber quem eu sou, veio livro, veio ideias, veio. É sensacional. Muito bem. É, falar um pouquinho de essência hoje, para mim, é um pouco mais fácil, porque hoje realmente eu tenho a minha essência reativada, né? Porque ela nunca Uhum. deixou de estar aqui dentro, né? A gente acha que a gente perde a essência, na verdade a gente só se desconecta dela, né? Essa é a visão que eu tenho com relação à essência, que a sua nada mais é que a sua identidade. Você se desconecta uma vez e se acaba meio que se perdendo no meio do caminho. E falar hoje disso, para mim, está sendo uma grande satisfação. Porque quando você se reencontra, é tão, tão fantástico. E o reencontrar, que é a chave do negócio, né? Você saber que você é filha de Deus e que a sua essência está dentro do seu espírito, que o seu espírito está dentro ali dentro de você, e tudo está ligado uma coisa com a outra, e quando você se reconecta com isso, com essa essência, com essa identidade, você tem um boom, um start na sua mente totalmente diferente do que você via anteriormente. Isso, você sentiu isso também quando você Sim. teve essa reconexão? É o que é o que eu faço das suas minhas palavras. A gente consegue entender mais isso clarificado hoje. São três coisas, a Trindade de novo. Primeiro, a gente ativa o espírito, que ativa a identidade, que ativa a essência. Então, o espírito, ele é moldado em Deus, a nossa identidade é moldada em Cristo, e a nossa essência é o nosso cheiro, o nosso jeito. Então, três coisas sempre andam junto, né? Então, eu consigo entender isso hoje, mais clarificado, mas é um processo com o tempo, a gente pensando, a gente aprendendo algumas coisas que depois vai dando sentido em outro, e a gente vai tendo mais insight, vai tendo mais clarificação, e a gente consegue chegar nesse entendimento hoje. Legal. E para quem não achou ainda a essência, para quem não sabe por onde começar, o que você sugere hoje, Jairo, dentro da sua experiência hoje que você já tem, por onde você já passou, como foi para você e o que você sugere hoje? Não tem como passar, ativar a identidade, chegar nela, e viver ela, né, como estilo de vida, sem o autoconhecimento. Parece clichê e só fala de autoconhecimento, mas não tem como.
para a gente É poder é uma dominar palavrinha que a gente usa todos os dias, né, todos os praticamente nas dias. lives, mas não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir. Porque a gente cresce, a maioria das pessoas cresce moldado no ambiente que a gente viveu, nas pessoas que a gente viveu, mas não o que a gente nasceu para ser, não o que Deus escolheu para a gente, o que já nasce com a gente ser desconfigurado. Uhum. Então, para a gente ir de encontro nisso e configurar e ajustar isso novamente, a gente tem que se autoconhecer, entender porque a gente estava, eu digo a minha parte, né? Por que eu estava daquela forma em 2019? Porque eu estou ainda hoje, ainda, muita coisa transformou, mas tem muita coisa que precisa transformar. Mas os nossos resultados hoje são consequência das nossas escolhas. Então a gente consegue entender o porquê a gente age de tal maneira, né? Porque a gente está hoje em determinada situação, em determinado lugar. Então, para a gente poder ir de encontro e reconfigurar essa essência, a gente precisa voltar na origem, né? Sim, Entender por que a gente veio e a gente, através do autoconhecimento, a gente vai enxergar de onde a gente veio, para onde a gente vai e aonde a gente está. legal. Tem uma pergunta aqui interessante, ó. É muita informação, essência, identidade, propósito. Como identificar cada um? Então, Você quer falar primeiro? vamos lá. Eu posso falar, não tem problema não. Bora lá. Muito boa pergunta, Patrícia. Vamos lá. O nosso a primeira coisa é espírito. Está tudo enraizado nele. Abaixo dele é uma hierarquia. Nosso Sim, espírito, ele contém a nossa identidade e a nossa essência. O nosso espírito, ele vem de Deus, né? Ele nos criou ser triuno, corpo, alma e espírito. Então, o espírito é moldado em Deus. A identidade moldada no caráter de Cristo, quem ele diz que a gente é. E a sim. nossa essência, o nosso jeito, o nosso perfume, a nossa forma de agir, o que vem de dentro, a autenticidade, o nosso coração. Entende? Se ficou mais alguma dúvida, você pode falar aí, pode falar o que você, Hoje, do ponto de vista também, Adriano. hoje, André. hoje, não tem problema. Pode chamar de Adriana que eu atendo do mesmo jeito. Ou até o Felipe me chama de Adriana às vezes. E era para ser Adriana meu nome. Olha que coisa. Olha Brincando. só. Hoje eu assisti um vídeo que o Zulimar mandou no grupo pra gente. Eu não sei se você já assistiu, você conseguiu ver Ainda sem não, se mas só inscrever. vi aqui para mais tarde. Aquilo veio de encontro com as lives que eu estou fazendo. Além de quando a gente encontra a nossa essência, a gente reencontra a nossa essência e saber que nós temos o nosso DNA, a assinatura do Pai, para mim foi fantástico hoje. Os estudos já foram comprovados cientificamente, né, que nós temos dentro da nossa essência, no DNA, escrito Deus. Para quem Uau. não sabe, depois eu vou disponibilizar os links aqui para vocês assistirem esse vídeo, que é um vídeo científico, cientificamente comprovado. Se foi cientificamente comprovado, daqueles que não acreditam, não entendem isso, vão entender melhor. E para mim a essência é exatamente isso. Você identificar cada um, a essência, a identidade, o propósito, ele está muito interligado com a identidade e com a essência, mas uma coisa não é igual à outra. O propósito é aquilo que você nasceu para ser, a identidade é quem você é. No caso, o que eu vejo, como eu vejo, me corrija se eu estiver errada, Jairo, como eu vejo, eu sou filha do Pai, eu tenho essa essência de Deus dentro de mim, eu sou ligada com Ele através do meu espírito e o meu corpo, ele responde aqui materialmente através daquilo que o espírito faz nessa ligação com o Pai e a mente ordena o corpo fazendo essa ligação. Ela faz esse meio termo, essa interligação, espírito, alma e corpo. Certo, Jairo? Certo. O espírito ele comanda a mente, e a mente comanda o cérebro, e o cérebro comanda o corpo. É exatamente isso. E o propósito é o legado que a gente deixa aqui, é a função que a gente faz, Isso, né? exatamente. Então é isso. Faltou a falar do propósito aí para a Patrícia também, ainda bem que você lembrou aí.
Pode falar o que você tem a dizer sobre como identificar o propósito, né? Ela ficou curiosa de saber como identificar, né? Propósito. Eu ativei ele assim, no meu caso, né? Você pode ver se funciona para você, Patrícia. Quais são as coisas que eu sou excelente em fazer? O que as pessoas validam na minha vida que eu sou bom em fazer? Primeiro você faz perguntas para você. O que você acha? Depois o que as pessoas dizem que você é bom, né? O que você ama fazer e que você faria de graça, né? Com a mesma excelência. Então, através dessas 3 perguntas simples aí, você pode selecionar 5 coisas de cada uma delas. Essas perguntas simples aí pode você clarificar o teu propósito. Você pode Ah, repetir Gera, as não sei o perguntas, que eu Jair, amo por favor? fazer. Oi? Você pode repetir as perguntas, por favor? Posso. O que você ama fazer? Né? Primeira, 5 coisas que você ama fazer. 5 coisas que você é excelente em fazer. O que você acha. Uhum. 5 coisas que as pessoas acham que você é excelente em fazer. Você pode também perguntar a si mesmo 5 defeitos seus, 5 qualidades. Também são coisas que te ajudam a identificar o seu Importante. propósito. Porque o nosso propósito está interligado em tudo isso. Então é autoconhecimento, tá vendo? Perguntas, através de perguntas. De novo, a gente volta para o autoconhecimento, né? Porque são perguntas, como você veio, qual o seu propósito aqui, para você achar o propósito, você fazer essas perguntas. Então, de qualquer forma, é um autoconhecimento. Ele entra de novo nesse autoconhecimento. Olha o nosso mentor aí. Olha ele aí. A Patrícia está falando de novo aí, corpo, espírito e carne. É isso, Andréia? Não. Corpo é a matéria, a alma e o espírito. A carne e o corpo é a mesma coisa. Carne e corpo é a matéria. Então, o espírito é uma coisa, a alma, e aí vem o corpo, que aí, no caso, seria a carne. Entendeu, Patrícia? Exatamente. E aí você tem essa ligação. Sem esses 3, você não tem como realmente cair para dentro de si e fazer esse autoconhecimento. Sem como é que fala? Fugiu a palavra. Sem você entender que somos seres triunos. Certo, Jairo? Exatamente. E a saúde, ele está nesse equilíbrio aí. Exatamente. A gente vive a totalidade, vive em completo... viver a essência quando a gente tem resposta do corpo, tem resposta do espírito, resposta da alma, né? Exatamente. Isso mesmo. E é aquilo que eu falei, né? Volto a repetir. O propósito, ele não é a mesma coisa que a identidade. Ele está interligado, porém, para você achar a sua identidade e o propósito faz perguntas. A identidade, você faz o autoconhecimento, que também tem perguntas, né? Não foge também dessa questão. Perguntas, elas são sempre aí. E para você encontrar essa sua essência, você tem que fazer essas perguntas para você se autoconhecer. E Exatamente. depois de se autoconhecer, Jairo, o que você sugere, então, aí pra gente? No autoconhecimento, depois do autoconhecimento, você faz essas perguntas, você já sabe quem você é, da onde vem a sua essência, a sua identidade, qual o próximo passo que a gente dá pra gente clarificar mais essa essência, essa identidade? Depois desse autoconhecimento, a gente tem que fazer. Já dou risada. Já. Eu não aguento esse Paulo, mano. A gente tem um estado de consciência, que é a gente cair em si, como a gente estava vivendo, de como a gente está hoje, de que as pessoas governaram sobre a nossa vida, as coisas governaram sobre a nossa vida, que a gente se deixou levar por circunstância, por pessoas, porque a gente não faz muita coisa, não vive a essência ou deixou de fazer por conta da aprovação de pessoas, né? Então a gente tem esse estado de consciência. Estado de consciência, e nisso daí gera uma ira na gente. Gera uma ira e a gente começa a fazer mais autoconhecimento, através dos bloqueios a gente vai se desprendendo dessas coisas que nos travam. Sim. Né? E a gente vai partir para outro ponto. É um processo. A gente vai partir outro ponto importante, que é decisão. Decidir não aceitar mais viver assim. Decidir viver de fato a nossa essência. Exatamente. E a gente começa a viver de fato a liberdade, que não é só fisicamente ir e vir, mas mentalmente
começa a sair de um estado de sobrevivência e começa a viver de fato. Entendi. Ó, tem outra pergunta. Jário, eu ouvi falar sobre o livro O Poder do Subconsciente. Você indica esse livro para lermos? Eu Com indico. Você, certeza, Jário? com certeza. Esse livro é muito bom. Eu indico esse e indico até mais, se você quiser, Patrícia. Eu É, indico a Bíblia também, exato. né? Lá, eu acredito que hoje, tendo o estudo que eu estou tendo com a Valéria, que está edificando muito a minha pessoa não só carne, tá, Patrícia? Minha pessoa como essência mesmo, espírito, alma e corpo. Lá tem tudo. Tudo de tudo. E as pessoas ainda não acreditam. Não é, Jário? Tem um porém aí, André. Muito boa sua fala aí. Mas, assim, a gente consegue entender a Bíblia de fato, não só como um livro, mas como um relacionamento de Deus falando com o ser Sim, humano, quando a gente ativa a nossa identidade, essência e propósito. A gente sim, consegue ter uma clarificação, uma visão melhor e entender muitas coisas que a gente lia e não entendia antes. Porque ele está vivendo em você agora. Você não lê mais sozinho, você lê com o criador do manual. com a essência ativada, né? E é muito louco, né? Eu ia até depois contar essa experiência. Eu sempre tive essa curiosidade muito forte em ler a Bíblia. E toda vez que eu começava, ou me dava sono, ou eu dispersava, ou alguma coisa acontecia para eu não continuar lendo. E muitas vezes me confundia a mente, né? A mente ficava confusa porque eu não entendia o que estava sendo passado ali, o que estava escrito ali. Mas por quê? Depois que eu fui entender, Jairo, eu não tinha a essência ativada, reativada, né? Reconectada. Eu não tinha a minha idade reconectada com o Pai. E a partir do momento que eu reconectei, eu fiz essa reconexão, eu achei, reencontrei a minha identidade, a minha essência. Hoje, ler a Bíblia, para mim, nossa, é completamente diferente. Porque é aquilo que você falou, você lê com o autor. Você lê com o cara que fez o negócio. E é outro nível, completamente outro nível, não tem explicação. A leitura se torna simples, você consegue ver as palavras, e não é o ver de enxergar, é o ver com a sua essência mesmo, com a sua identidade, ver com o seu espírito, com a sua alma, aquilo que você não via. E são palavras simples, que se você for ver, são palavras simples realmente, mas você só consegue entender que elas são simples quando de fato e de verdade você se reconecta à sua essência, à sua identidade. A gente se identifica com muita coisa que está escrito lá, que a gente às vezes está vivendo hoje, depois da identidade ativa. Sim, É muito doido. sim. Você indica mais algum outro livro aí, Jair? Já que ela pediu sugestão Com de livro? certeza, os 3 livros que viraram minha chave esse ano. É. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, e esse mesmo Nossa, aí do Mais esse é Esperto que o Diabo, fantástico. do Napoleão Hill, e O Poder do Subconsciente. São 2 livros excelentes. Eu indico a ler uma sequência do outro, porque explica muita coisa também. Sim, sim. Gosto muito. Eu vou acrescentar mais um que eu já li, mas eu não li com entendimento real e voltei a ler de novo, que é o Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Tá aqui, tá na minha fila, aqui na minha frente, aqui para mim. É o próximo? É, Então, ele já está aqui também na minha frente, inclusive estou com ele aqui, ó. É esse aqui. esse mesmo. Ele vai ser o próximo agora a ser lido, porque quando li, eu li com um entendimento e agora com a essência reativada, reconectada, eu vou ler ele diferente, com toda certeza. Apesar de que, assim, eu já tinha, antes de ter essa conexão, essa essência reativada, reconectada ao Pai de verdade, eu sempre li livros 2, 3 vezes, porque cada vez que você lê, você tem um entendimento diferente. E hoje, com essa conexão mais ativa, mais fortemente realmente conectada, e de fato conectada, porque eu não tinha essa conexão, eu com certeza vou ler ele de forma 100% diferente. A Patrícia tem outra pergunta. Ó. Quando temos intimidade com Deus, como saber quando Ele falava com a gente? Sentimos no coração, é isso? André, como é o nome do livro? Daqui a pouco eu te falo o nome do livro, Patrícia. Jário, você quer responder essa? Posso responder.
Bora lá. Tem meu testemunho mesmo, vou falar, responder com o meu testemunho. Antes, Patrícia, eu procurava Deus, Amo testemunho. Bora lá. que ele falasse, nunca ele falou comigo, antes da minha identidade, nunca. Ou eu nunca percebi, né? Eu nunca percebi, na verdade. Vou me autorresponsabilizar aqui. Eu nunca percebi, nunca quis o ouvir. E eu ficava procurando em homens, em profecias, e eis que digo para ti. Só que depois que eu ativei minha identidade e propósito, a gente vai sempre falar dela. Que a gente só começa a viver, já começa a mexer comigo quando eu falo isso. A gente só começa a viver de fato depois que ela é ativada. Então, depois dela ativada, eu comecei a sentir naturalmente ele falando em meu coração, exatamente o que você falou. É algo genuíno, natural, é algo natural. Vem assim, aflora. É você que ele está falando contigo, que é algo genuíno, que é algo divino vindo ali. Não é uma voz que você sente. Já está sumindo um pouco a sua Então é voz. algo Às vezes natural dá que uma vai surgindo cortada. assim. Mas você conseguiu ouvir tudo? Às vezes deu uma Não, cortadinha em algumas informações. E tá vindo não, eu repito aqui. um sonzinho de mensagem no fundo, Deixa eu enquanto você desativar fala. aqui. Ó. Deixa eu desativar aqui. Eu não sei se todo mundo ouviu, mas eu não consegui ouvir. Você conseguiu compreender Tá falhando o áudio do Jairo, ó. Aí você tá falando, realmente, tá falhando o seu áudio. Tá travando o áudio do Jairo. só. Você conseguiu compreender, Patrícia? Travou no áudio. Vou repetir de novo. Aí. Não ouvi. Tá bom minha imagem, meu áudio? Sim, a imagem e o áudio tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Pra vocês, gente, tá bom? A imagem e o áudio agora do Jairo? Tá, vou repetir. Então, antes eu procurava Deus que ele falasse comigo através de homens. Mas eu entendi que, agora eu entendo, né, que antes ele falava comigo, mas eu não queria ouvi-lo. Eu sempre procurava através de homem em locais, pensando que ele só falava através de profecias, ou eis que digo para ti, né? Mas depois que tive minha ativação de identidade, propósito, repetindo, não tem como fugir disso, não tem como fugir. A gente começa a viver de fato depois que a gente ativa. Então, ele começou a falar em meu coração genuinamente, naturalmente. Então, eu sinto isso. Não é uma voz que chega em mim e fala. Eu sinto de dentro. A gente se emociona, a gente é algo divino que a gente sente. A gente fica desestabilizado de uma forma boa, né? Falando na presença dele, né? Então é algo natural, é algo autêntico. Sai natural assim, ele do nada você tá assim refletindo e ele vai lá e vem com o amor dele. A gente sente um amor, é isso, saindo de dentro assim, para fora. E a gente sente que ele tá falando com a gente. A outra forma de falar também é nas pequenas coisas. A gente ativa a identidade de propósito novamente. A gente fica mais perceptivo das coisas. Então a gente começa a enxergar Deus nas coisas simples, né? Na criação, a gente se conectando com a natureza, a gente desacelera. Primeiro a gente desacelera e começa a reparar as coisas simples. A gente começa a ver um processo de uma fruta crescendo, né? E a gente enxerga Deus ali, o DNA dele, os pássaros voando, as coisas simples, né? A gente enxerga tão desacelerado que a gente vivia e hoje a gente para e consegue ver um céu, o vento mexendo nas nuvens, né? E a gente contempla a grandeza da criação. E a gente Sim, consegue sim. entender. E às vezes ele fala para essas coisas simples para a gente, com a gente. Sim, verdade. Eu tenho uma experiência parecida com essa do Jairo, quando eu tive essa identidade reenconectada, né, reencontrada. A minha essência
voltou à tona, eu sempre fui muito de visão, né? Eu sempre vi muitas coisas, inclusive coisas que eu não gostaria de ver, mas enfim, eu acho que são dons que o pai dá pra gente, né? Para algumas pessoas, e a gente não pode muito negar essas coisas, né? A gente aceita, enfim. No caso, eu aceitei. E durante muito tempo, além de ver, eu sempre ouvi muitas vozes. E hoje eu entendo que não era Deus que falava comigo, porque eu não estava conectada à fonte. E a fonte é Deus. E hoje eu consigo ouvi-lo. De alguma forma eu consigo ouvi-lo. No meu íntimo. E quando eu digo no meu íntimo, não é o coração, o órgão coração, tá, gente? É o coração na mente, porque eu limpei a minha mente. E dentro dessa complexidade que é o nosso cérebro, que é a nossa mente, a gente tem campos ali que nós arquivamos N coisas. E essas N coisas, elas acabam começando a interromper essa conexão com o Pai. E quando você tem essa área limpa, essa reconexão começa. E aí, por ali, você tem essas informações. Tudo vem ali. Eu geralmente, hoje eu posso dizer, hoje, principalmente quando eu estou no banho, eu não sei, eu tenho uma coisa muito forte com a água, cara. Não sei te dizer o que é ainda, mas eu vou descobrir. É muito forte com a água, principalmente quando eu estou no banho, ou eu estou numa cachoeira, ou eu estou na praia. Eu estou na água, eu ouço Deus, cara. Eu sei como É é que é. incrível. É incrível. Eu tô na água, eu ouço Deus. Eu começo ó, até me arrepio de lembrar. E eu vou pro banho, fazer um simples banho, cara. Eu consigo ouvir Deus falando comigo. E isso é muito surreal. Tem gente que vai achar que eu sou louca. Não. Azar o seu. Eu sou louca mesmo nesse sentido. Às vezes até eu já me achei louca, né? Pirada mesmo, mas não, na verdade é surreal, é uma conexão que só você sentindo para poder entender o que é. E para você se permitir sentir, primeiro, né? Se permita mesmo, de verdade. Queira de verdade, se permita e depois faça o autoconhecimento. Senão, não vai rolar. Certo, Jair? A água que vem de Deus, ele tem um simbolismo em todo o tempo. Desde a criação, ela é a origem de tudo. Sim. Né? Deus criou ela e dela se originou um monte de coisa. Então, a água tem sentido o que você está falando. A gente se batiza nas águas também. Então, a gente Verdade, é não lavado lembrava pela disso, água. olha. A gente é lavado e remido pela água, então pelo sangue. Então, tudo tá envolvendo água. Então, tem muito sentido o que você está falando. Tudo tem a ver, né? Tem. Então eu não tô louca, que bom. Acabei de descobrir que eu não tô louca, que ótimo. Acabei de ter a certeza assinada de que eu não tô louca. Top. Ai, Ontem eu tive a, dois insights sobre essência, eu queria estar falando aqui. Tá? a Eva deu uma informação aqui, ó, que ela tem essa conexão quando ela está no quintal plantando. Olha que legal, no plantar, né? A semente, né? Sim. Que Pode é ver da que sempre envolve a criação, sempre tá algo sempre, criado. sempre. E eu ouvi uma palavra hoje que eu já tinha ouvido milhões de vezes, mas nunca tinha feito tanto sentido. Co-criador. Isso Explique para para mim foi nós. tipo chocante. O co-criar. Você é um co-criador. Você é filho de Deus, então você realmente co-cria. Sim. Eu costumo dizer que da mesma forma que a gente puxa características dos nossos pais terrenos, nosso pai espiritual também, ele diz que a gente é imagem e semelhança dele. A Sim, começar da nossa palavra, tem poder de criar e de tirar a vida. Então, a gente puxa isso do nosso pai espiritual, o nosso pai de verdade, né? Que é sim, Deus. Então, a gente tem esse poder de criar as coisas. sim, sim. É E muito para quem louco. perguntou dos livros, depois eu vou pôr lá no meu stories, depois eu ponho também no feed os livros que o Jário comentou e o que eu falei aqui também, tá? Eu vou pôr os livros aqui. E aquele link também que eu comentei no início da live aí sobre a assinatura de Deus em nós. Cara, é fantástico aquilo, mano. Eu tô Eu chocada até assisti esse agora. vídeo.
fantástica. Vai assistir porque é chocante. Saber que está escrito Deus, gente, não tô brincando, está escrito Deus no nosso DNA, mano, é demais. Explica mais sobre co-criar, Andréia. Ai, Jesus. Vai eu começar a falar alguma coisa que o povo quer que explique. Ninguém mandou começar, abrir a boca. Vem da criatividade, né? A nossa Sim. criatividade é desativada, assim como a nossa essência, a nossa identidade. A gente é desaprendido a ter criatividade. A gente, quando Total. criança, a gente não tem medo de nada, de que as pessoas vão falar, se dão risada, a gente continua sendo ridículo, continua dançando, continua extravasando, continua colorindo, e com o tempo a gente vai desprendendo disso. Viver vários A gente insights nasce antes dessa livre, live né? aqui. Vários insights. Primeira coisa que a gente não tem em mente que a gente é autodidata, que a gente é capaz de aprender sozinhos e se especializar nisso. E por muito tempo eu pensei que pessoas bem-sucedidas ou que faziam grandes feitos, eles nasciam com um dom. E, de fato, Deus dá dons para todo mundo. Inclusive, me deu vários também. Algumas vezes a gente vai enterrando esses dons. Mas, assim, ele também nos dá a capacidade de aprender sozinho, adquirir habilidade. E depois que eu entendi isso, né, eu enxerguei que eu vivia de uma forma vitimista, de falando que pessoas bem-sucedidas, pessoas que fazem a diferença na humanidade, elas têm um dom ou nasceram em alguma situação ou circunstância que proporcionaram isso. Mas não. Pode até acontecer, só que eu também tenho capacidade de adquirir habilidades para alcançar o que essas pessoas alcançaram também, ou ir além mais. E nesse meio termo tem um terceiro fator, que é dom, né? Adquirir habilidades e descobrir habilidades. Tem coisas que eu descobri hoje que eu nem sabia que eu tinha e é um dom que eu nem sabia que eu tinha. Então, a capacidade de criar do ser humano é natural, desde criança, desde que a gente nasce. Capacidade de dons que você recebe, capacidade de você adquirir habilidades e a capacidade de você descobrir habilidades. Eu tomo um exemplo meu. Eu não, por mais de lembrar que eu escrevia bastante, escrevia textos enormes, eu dou o exemplo da minha namorada, que hoje é minha esposa, textos enormes de amor, e hoje eu consegui trabalhar tanto isso que eu consigo escrever livro. Consigo, ativei um dom da escrita que eu nem sabia que eu tinha. Isso é um Então, co-criar. oi? Isso Co-criar. é um co-criar. Exatamente. Então, tem essas três coisas que a gente pode fazer com essa habilidade de criação, esse dom que a gente puxa de Deus de criar, de dom, adquirir habilidades e descobrir habilidades. Sim, exatamente. Eu ouvi uma vez, acho que foi o Pablo dizer sobre o download, né? E eu acredito muito nisso. Tudo já está pronto. Já está pronto. O cocriar é quando você usa, você ativa a sua identidade, você depois ativa a sua criatividade, renova a sua criatividade, porque ela já está lá dentro de você, ela faz parte da sua essência, certo? Você renova ela, reconecta ela e você só faz um download daquilo que já existe, mas ao que os seus olhos materiais ainda não viram. Isso é um cocriar. E a gente consegue, através de ativando a identidade, fazendo desbloqueios, porque bloqueios travam a gente de ser criativo. Né? Eu tinha esse problema. Sim. Problemas que eu vivi na minha infância que foram me distanciando e desativando a minha criatividade. Então, após desbloqueios, a gente vai se aproximando cada vez mais da nossa essência. É aquele processo que a gente falou no início, de ir tirando camadas da gente. Sim. Temos muitos tesouros escondidos, muitos. Muito É mesmo. exatamente isso. Nós somos um grande baú de tesouros. E nós, muitas vezes, deixamos de entender isso quando a gente começa a se bloquear mentalmente, com as travas emocionais. E para começar, para você realmente ter esse start, agora que legal, eu moro numa avenida onde passa caminhões direto, tá, gente? Uma avenida não, uma rua, mas é próximo de um hospital, então imagina como é que deve ser aqui, né? Isso que é interior, tá?
E quando você passa por esse processo, você começa, tudo é um processo, de verdade. Se você ficar pulando etapa, você vai pular o processo, você não vai conseguir concretizar isso. Isso não vira real. Quando você faz esse processo do autoconhecimento, depois você tem essa fase dos desbloqueios, que você começa a tirar essas travas mentais que você começa a criar dentro de você com o padrão de vida que você aprendeu com o passar dos anos. Eu vou te falar por mim, se eu tenho 42 anos, eu tenho um padrão de vida de muito tempo. São 42 anos replicando padrões, né? Até o primeiro setênio, que são 7 anos, você ainda é livre. Você ainda é bastante livre. Apesar de bloqueios existirem desde a gestação. Eu creio que realmente existe bloqueios desde a gestação. Mas você nasce livre, você nasce limpo dessas informações. E como você vai se criando, você vai se formando, você vai tendo esses padrões. E replicando esses padrões durante muito tempo. Até que você se permite, conhece alguém que traz essa informação para você e opa, peraí que agora eu vou me reconectar, vou entender como é que funciona e vou dar o primeiro passo para poder fazer essa reconexão aí com a essência, com a identidade. E aí chega ao ponto de você se desbloquear, né? Que é a limpeza da sua mente, da sua alma. E aí você tem de verdade, de fato, essa reconexão e volta a cocriar, volta a colocar os dons para fora, que você já tinha, mas que estavam ali esquecidos dentro do seu baú, que é um grande baú que nós temos. Não é verdade, Jair? Exatamente. Eu tive 2 insights ontem de essência muito bacana. Oi? A Patrícia colocou uma informação legal aqui, ó. O cemitério está rico de pessoas que não viveram seus propósitos. Verdade. E é triste. Triste, exatamente. Então, não enterre os seus dons, não enterre a sua essência. Coloque isso para fora. Coloque isso para fora. Seja o servo que vai chegar lá diante do Criador e multiplicar mais que 5 talentos. Não enterrar os talentos. Né? Isso, eu já até chorei em lives por causa desse texto aí. Mexe muito comigo. E tem gente que... Eu quero ser o servo que multiplicou mais que 5 talentos. Né? E ajudou outras pessoas também a multiplicar os seus talentos, não enterrá-los. Então, falando de essência... O que nós estamos fazendo hoje aqui realmente é isso, é multiplicar esses talentos, não é, Zara? Exato. Então, ontem eu tive 2 insights muito legais. André, eu estava passeando com a minha cachorrinha, me veio na mente aqueles vendedores de rua que vendem perfumes, né? E eles chegam para você, não, compra de mim aqui porque esse perfume aqui, ele tem a mesma essência do Chuan Chu, só que é outro nome, né? E aí a gente consegue entender, o que é a essência. E a gente acaba não comprando esse perfume porque a gente valoriza mais os rótulos, né? E quer pagar um valor mais alto por causa do rótulo e não da essência. Então, para a gente poder entender o que é a essência, é isso. O que é a base principal ali. O que dá o cheiro do negócio. Outra coisa que em seguida me veio na mente também, Deus me mandou. Passou até crente, né? Deus me mandou. Mas eu lembrei daquela fase, daquela história que ele viveu, que a prostituta se humilhou nos pés deles, né? E quis lavar os pés dele com o cabelo dela e o perfume dela, né? E ela não tinha nada para oferecer, né? Para lavar os pés de Jesus. Naquele tempo, as pessoas andavam demais, então sujava muito os pés, era muita poeira, muito barro e tal. E para honrar Deus, para honrar Jesus, ela pegou os cabelos dela, olha só. E a única coisa que ela tinha era o perfume. Naquela época, o perfume valia muito, muito, muito mesmo. Então, até os religiosos naquela época falaram, por que você vai lavar o pé desse homem com esse perfume caro aí? Mas ela ofereceu a única coisa que ela tinha. Ela não tinha dinheiro, não tinha coisas materiais, mas ela tinha a essência dela. Ela tinha a essência dela para oferecer. E ela lavou os pés de Jesus, que é a única coisa que ela tinha. Com a nossa essência, com o nosso ser.
o que a gente tem de valor, de maior valor, né? E nessa história também tem um outro código aí, que é o fator tempo. Naquela época, o perfume ele valia demais. E conforme o tempo vai perdendo o valor. E é assim como na vida de muitas pessoas. A gente já nasce com o valor da nossa essência lá, gigante, imensurável. E conforme os bloqueios emocionais, as travas emocionais, o tempo vai passando, a gente vai desvalorizando. A gente vai se dando menos valor ainda, né? E hoje, pessoas não vivem, enterram seus talentos, não vivem o que nasceram para ser. Então, com sua Sim, essência desvalorizada, não se dão o devido valor. sim. Eu peguei até um perfume aqui para poder dar um exemplo legal que você falou do perfume. Um perfume, ele só é considerado perfume, porque eu fiz um estudo, né, sobre perfume, perfumaria. Porque antes de trabalhar com pessoas, assim, no modo mental, eu sou esteticista, então, e eu gosto dessa área da cosmetologia, gosto muito. E trabalho com venda de cosmético, então, comecei nessa área do cosmético, eu fui estudar. E o perfume, ele só é considerado perfume, ou eau de toilette, né, que é o nome, que eu não sei falar francês exatamente, ele só é considerado perfume real quando a essência, ela é um grau elevado. E Uau. o perfume, ele só tem essência, álcool de cereais e água. Só. Não existe essa questão de fixador. Isso não existe. Ele só tem isso. Essência, álcool de cereais e água. Porque o álcool de cereais quer fazer a evaporação daquela água, para ela não ficar molhada por muito tempo no seu corpo. E a essência, que é o perfume, o cheiro real daquela planta, da onde foi extraído, ou de qualquer outra coisa que foi extraído. Então, e quanto mais essência tiver, por mais tempo dura. Uau. Divino, né? Muito legal. Muito legal. Muito lindo. Na hora que você falou Lindo e do perfume, forte. veio na hora essa informação. Quanto mais essência tiver, mais dura o negócio. Uau. Mais Mais, valor. mais Mais valor valor. tem. E mais Se valor dê. tem, com certeza. Quanto mais. Olha, tô arrepiada, cara. Quanto mais essência, mais caro fica. Exatamente. Quanto mais puro a essência for, mais cheiroso o negócio for, mais intenso, mais caro fica. É um alto valor, assim, que não tem. Puta, que código, Não tem Jairo. valor, é imensurável. O Não valor é tem. imensurável. Que código, cara. A Sensacional. gente precisa, todas as pessoas precisam viver isso. Entender e viver isso. Sim, Quando, viver de quando a gente fato. vive isso, ninguém nos para mais. Nem o medo, nem pessoas, nem nada, 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 nada. Você é Verdade, livre. verdade. Ai, Jairo, nossa, adorei. Adorei isso. Olha, tocou lá dentro. Caraca. E Uau. aí eu tava lembrando também, com relação à essência, né? O perfume e tal. Acho que foi o Marcelo, ou Marcos, eu não lembro agora, que falou no nosso grupo lá Foi sobre o o cheiro do Matheus. coentro. Matheus? Isso, Matheus. Eu sabia que Matheus. era um nome com M. Ele falou sobre o coentro. Você lembra que ele falou? Lembra? Que o coentro, ele nasce como um matinho. Meu marido passando aqui atrás. Eu vi. É, ele Dá nasce um oi como um pra ele aí. matinho. O Jair tá mandando um oi. E as pessoas estão na live. Ele mandou oi também. Valeu. Ele nasce como um mato, né? E você acha que é uma grama simples, que é Uma uma coisa. grama. E aí, quando você vai ver, que você quebra uma folhinha e você sente aquela essência lá dentro, você vê que realmente é um O coentro. cheiro. Que coisa, né? Realmente, isso aqui não é mato, é coentro. Verdade. Novamente, as aparências, elas não nos definem. A sua realidade, os seus problemas, o seu passado, o que você vive hoje não te define. Mas a sua essência, a nossa essência nos define. Exatamente. Isso mesmo. Gente, tem mais alguma dúvida? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Bom, eu quero aqui, primeiramente, agradecer, Jairo. A gente já está indo para 1 hora de live. Eu quero imensamente agradecer aqui o seu convite, você ter aceitado o meu convite, ter vindo Eu que aqui agradeço. transbordar com a gente, com seus conhecimentos, com a sua sabedoria, porque na verdade só o conhecimento não adianta, né? Tem que ter a É, sabedoria, que é o agir, colocar em prática aquilo que a gente
conheceu, aquilo que a gente aprendeu, né? E dizer que estou aberta aqui para a gente fazer cada vez mais lives juntos, com toda Com certeza, certeza. porque você tem muita informação para agregar na vida da gente. Obrigado, obrigado. Próximo a te convidar serei eu, né? Para minha live. Para minha live aqui, eu estou planejando essas datas aí. Breve tem novidades aí, a gente vai trocando ideia. Mas obrigado pelo convite, obrigado por esse tempo precioso aqui da gente trocar experiência e transbordar na vida do próximo. Conte sempre conosco, conte sempre comigo aí, sempre que precisar e não precisar também. Você conseguiu ouvir? Não ouvi, cortou tudo. Então, eu falei obrigado por esse tempo precioso, pelas experiências trocadas e compartilhadas, transbordadas. Então, conte sempre comigo aqui também para a gente poder conversar, para a gente poder se ajudar. Nos momentos que não precisar também, eu estarei à disposição também. Ai, digo mesmo, Jara, digo mesmo. Muito obrigada mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, fiquei curiosa agora. Dentro do DISC, o que você é? Dentro do quê? Do DISC, da modalidade DISC. Do disco já foi... Eu tô dando risada porque no início foi dois... eu fiz 3 vezes o disco. Primeiro deu dominante e... Como é que é o nome? Aquele negócio que gosta tudo nos... Não é aquela... Gosta tudo nos conformes. Conformidade. Conformidade dominante. Analítico? Oi? Analítico? Isso. Eu estou te perguntando porque eu me vi em você, eu sou analítica também. Eu sei. Eu também me identifiquei muita coisa contigo. Depois, na terceira vez, André, olha só. Ainda continuou dominante, mas apareceu um bloqueio que eu tinha e foi validado isso, que era relacionamento. E foi... É do relacionamento, eu acho que é o nome, né? Se relacionar com as pessoas. Sim. Eu não sei, eu não lembro a palavra. Oi? Influenciador. Sim. Dominante e influenciador. A terceira vez que eu fiz deu resultado. Então, era uma coisa que eu tinha... não gostava de me relacionar, não tinha amigos, era preso dentro de casa, não gostava de sair. Então, não gostava de falar em público. Então, foi uma virada de chave que eu validei isso no disco depois. Ainda continuou dominante, mas surgiu o influenciador que estava lá embaixo na primeira vez e na segunda vez que eu fiz. Olha, que legal, o meu também. As 3 vezes que eu já fiz, deu como o C, que é o analítico, e com o dominante logo em seguida, mas o influenciador lá embaixo. Mas você consegue virar isso aí. Isso aí a gente vai sim, ao processo. Com certeza. Tudo é treinável, né? Como a gente estava falando sobre a cocriação. Tudo é treinável. Então, a gente pode treinar também isso. Por que não? Exatamente. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada. Para quem perguntou dos livros, eu vou deixar depois, então, lá nos stories e no feed também os nomes dos livros. Vou passar de novo a informação lá do link, daquele vídeo que eu falei sobre a assinatura de Deus na gente. Eu achei fantástico isso. E agradecer aqui mais uma vez. Jário, muito obrigada. Obrigada para todos que estiveram aqui presentes na nossa live. E amanhã a gente continua falando sobre a essência. E eu aceito, sim, todos os seus convites, tá, Jairo? Para a gente fazer mais live juntos. Tá bom? Já está escrito, já está feito. Ih, demorou, então. Só passa as datas. As datas dos horários. Tá bom. Tá bom? Gente, muito obrigada. Um ótimo dia para todos, uma ótima semana. Excelente final dia. de semana também. Um beijo, pra você, gente. Família. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, com Deus. Valeu.